descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia. Aquieta minha alma, Senhor. Que possamos falar para o Senhor nesta noite. Aquieta minha alma, Senhor. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás aflitas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, diz o salmista. Enquanto eu espero, eu fico louvando ao Senhor nessa noite. Mas eu quero cumprimentar já alguns amados que estão conosco, a graça e a paz, a irmã Antônia Teodósio, irmã Denise Lira, vovó Denise, paz do Senhor, minha irmã. Irmã Adna Simone Raposo, graça e paz, Deus abençoe você, Edson. Meu irmão Sebastião Paz, missionário, Deus abençoe você, meu irmão. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Também o irmão Ivan Barbosa está conosco nessa noite. O irmão Ivan Barbosa, Deus abençoe também, meu irmão. E muitos outros estão chegando, né? Para compor esse grupo que vai ficar hoje à noite louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero continuar louvando ao Senhor, cantando em espírito e em verdade. Louve a Deus comigo nessa noite.
Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Teu prazer é te louvar, teu prazer é estar nos átrios do Senhor. Teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Teu prazer é te louvar, teu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. O louvor a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Que maravilha, amém, amados? Com bênçãos, com alegria, estamos mais uma vez adorando ao Senhor em espírito e em verdade nessa noite. Mesmo você distante de mim, irmãos, mas o Espírito Santo que está aí com você, está comigo aqui, está na casa do outro irmão, da outra irmã que está conosco aí, e juntos nós podemos adorar a Deus, amém? É como se estivéssemos em lugares diferentes, né? Mas toda adoração, todo louvor vai para o trono de Deus, vai para o trono da glória do Senhor, amém?
E a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Glória a Deus. Mais alguns irmãos chegaram depois. Marisete Barros, graça e paz. Meu irmão Felipe Ferreira, levita do Senhor. Domingo estamos juntos, Felipe. Depois quero conversar com você, viu? Já comprei algumas coisas para a gente incrementar e vamos transmitir em nome de Jesus. Domingo que vem, do templo, a segunda transmissão, né, ao vivo, para todos que estiverem ligados. Então não se esqueça, domingo à noite, o culto vai ser transmitido pelo Facebook a partir do mesmo horário, 18h30. Olha, quem está conosco também é irmão Leonardo Alexandre de Luna, primo da pastora Selma. Boa noite, Leonardo. Deus abençoe, viu? Você e sua família. Seja bem-vindo. Meu irmão Edivaldo Francisco. Deus abençoe você, meu irmão. Seja bem-vindo também. Mais uma noite conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou aguardando a pastora Selma. Enquanto ela não chegar, nós vamos louvar a Deus aqui. Amém? Glória ao Senhor. Tem um louvor aqui que eu gosto muito. Glória a Deus. Que é do diante do trono, águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Ó Deus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que limpam, que curam. Por
passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Senhor Jesus, tu és o rio, Senhor. Oh, glória! Que este rio possa jorrar na tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. E que você possa dizer: eu tenho a água viva, ela jorra dentro de mim, eu sou uma fonte. Deus colocou em mim uma fonte que salta para a vida eterna. Glória a Deus. Olha aí, mais pessoas chegaram depois. Vamos cumprimentar esses amados que chegaram depois. Olha aí. Tem um primo de Selma, Leonardo Luna, e tem o meu irmão Sóstenes Pereira Barreto. Meu nome é Sérgio Pereira Barreto, para quem não sabe. Esse aí é meu irmão de sangue. 1 ano e 1 mês mais velho do que eu. Mas é uma bênção. É um irmão assim, nós nos damos deveras, né, bem. Né? E ele foi o homem que me deu assim um apoio no início. Me ensinou a tocar violão. Ele é mestre, né, no instrumento. Deus abençoe, meu irmão. Dê a paz aí para Cleide, sua esposa, viu? Um abraço forte com todos vocês. Também conosco Marisete Barros. Glória a Deus, Marisete. Deus abençoe você e sua casa. Cleide Lira. Glória a Deus, Cleide. Deus abençoe você também. Muito bem. Alguns irmãos estão chegando devagarinho, porque é muita gente e aqui o espaço aqui é resumido, né? Mas Deus proverá, amém? Glória ao Senhor, glória. Tem uma canção aqui do Armando Filho que eu ia cantar ontem, que eu gosto muito. É antiga, viu? Do meu tempo, da turma do meu tempo. Não sei se você conhece aí. Ela é muito bonita. Outra vez. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa
eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, para em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. E quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Perfeita paz. Amém. Deus abençoe a todos. Vou convidar para a leitura da noite minha querida pastora Selma Barreto, para agora subir aqui à tribuna e trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Fique atento que Deus vai continuar falando com você nessa noite, amém? Fique atento ao que Deus tem para você nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui meu artefato. Glória ao Cordeiro.
Alô, pastora Céu, boa noite. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Eu estava bem ali. Foi? Que bênção, meu Amém, irmão. pastor. Deixa eu tirar aqui meus artefatos de guerra. O teu violão. Amém. De guerra espiritual para combater todo o mal. Amém? Em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje estamos mais uma vez aqui. Ontem, como eu disse, o pastor me deu uma folguinha porque eu estava um pouco cansada, amados. Aí, os dias, né, são bastante difíceis na quarentena, porque nós somos donas de casa, nós somos trabalhadoras, trabalhamos, né? Embora dentro de casa estamos trabalhando para fora, nós também somos esposas, somos mães, somos amigas, somos pastores, e vez por outra o cansaço vai chegando, e ontem realmente eu estava muito cansada. E amados, hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor que, se eu puder dar um nome a essa mensagem, eu vou dizer: valorize tudo que você tem. Inclusive o pastor, viu, pastor? Depois do que eu terminar, eu queria que o pastor cantasse aquela música que diz: valorize o que você tem, do Armando Filho. Você é alguém, né? Você é de Deus. Porque, amados, é interessante que muitas vezes nós não sabemos exatamente o valor que nós temos e muito menos o valor que o Senhor, Ele nos oferece e como Ele nos vê. Quando nós conhecemos ou reconhecemos como o Senhor nos vê, amados, tudo muda bastante. Eu não sei se o som está aqui muito baixo, porque eu estava achando o som um pouquinho baixo, o pastor está ali acompanhando, mas como meu tom de voz é baixíssimo, amados, baixo mesmo, o pastor certamente vai aqui aumentar um pouquinho esse volume para que a gente possa, amém? Eu estava falando exatamente sobre o som. Agora o pastor colocou no máximo, porque o meu tom de voz é muito baixo, amado. E eu gostaria que qualquer dificuldade, os irmãos, por favor, comuniquem que o pastor está acompanhando, a Ana também está aqui acompanhando e eles podem passar. Mas, amados, eu quero dizer aos irmãos exatamente aquilo que o Senhor, Ele está comunicando a cada um de nós hoje, é o nosso valor. O valor que nós temos diante do Senhor. Quando nós começamos, amados, a reconhecer os nossos valores, ou o valor que o Senhor, com o qual Ele nos vê, como Ele nos vê, certamente nós começamos a nos enxergar também de uma forma completamente diferente. Na última palavra, nós falamos sobre muitas vezes essa sensação que nós temos de que nós somos muito pequenos. E realmente a palavra do Senhor diz que nós não devemos ser soberbos o suficiente para que nós nos vejamos como pessoas superdotadas. Não. Tudo que o Senhor quer é que nós nos vejamos como um ser cheio da sua presença. E muitas vezes, amados, nós começamos a achar, o pastor está aqui porque ele precisou modificar um pouco, é por isso que eu estou um pouquinho mais assim, cuidadosa com as palavras, mas ele já concluiu, graças a Deus. E, amados, nós muitas vezes nos sentimos como formigas, nós nos sentimos como aranhas, nós nos sentimos como coelhinhos frágeis bastante, como gafanhotos insignificantes, mas o Senhor é que tem, Ele é quem sabe quem verdadeiramente nós somos. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Por quê? Porque Ele nos formou. Foi Deus quem nos formou, foi o Senhor quem nos fez.
e nos fez como imagem e semelhança sua. E por isso, amados, nós temos que ter a verdadeira visão daquilo que nós somos. Nós precisamos saber do valor que o Senhor, que nós temos para o Senhor. Eu quero dizer aqui, os nossos filhos, amados. Quem são os nossos filhos? Mamãe fala muito da corujinha. Ela brinca muito. Ela contava pra gente quando nós éramos pequenininhos, quando nós íamos crescendo, nós ouvíamos sempre isso, a história da coruja. Que a coruja disse para o seu lobo: seu lobo, se você vir aí 3 meninos bem bonitos, lindos, os meninos mais bonitos que você encontrar, por favor, não faça nenhum mal a eles. E o seu lobo, amigo da coruja, disse: certamente, dona coruja, eu jamais farei qualquer mal aos seus filhos, nós somos amigos. E passou-se o tempo. Um dia, o lobo encontrou 3 corujinhas pequenininhas na floresta. E o lobo foi, comeu as 3 corujinhas. E depois que o lobo comeu as 3 corujinhas e viu a dona coruja procurando os seus filhos, ela descobriu que o lobo havia comido aquelas 3 corujinhas e ela disse: mas seu lobo, eu confiei no Senhor. O Senhor disse que não iria comer os meus filhinhos. E o seu lobo disse assim: mas a dona coruja me disse que eram 3 meninos lindos, mas os que eu comi, aqueles bichinhos que eu comi, não eram 3 filhinhos lindos. E mesmo assim somos nós. Os nossos filhos, eles são incomparáveis. Nós olhamos para os nossos filhos como se eles fossem uma obra-prima. E por mais que eles façam exatamente a história do filho pródigo, que por mais que façam, nós estamos ali sempre com os braços abertos para acolhê-los, protegê-los e ir buscá-los onde quer que eles estejam para o nosso lado. Assim são os pais. Assim somos nós os pais. E esse é exatamente o mesmo sentimento que o Senhor tem a meu respeito e a teu respeito. Muitas vezes, amados, nós passamos por situações na nossa vida, principalmente quando nós somos crianças. O pastor, ele hoje usa um óculos fino, mas o pastor, durante toda a sua vida, ele usou aqueles óculos muito grossos, porque o grau do pastor passava de 10. Ele enxergava pouquíssimo. E ele usava aqueles óculos que naquela época eram chamados de fundo de garrafa. E durante muito tempo da sua infância, ele foi objeto de bullying, que hoje nós sabemos que é bullying, hoje nós combatemos, mas que eu acredito que cada um de nós, em algum momento, sofreu algum tipo de bullying. Por exemplo, eu era extremamente zen. Eu era zen demais, para não dizer calma demais. Chegava ao ponto da demência. Uma vez, eu me lembro que mamãe me disse que tinha medo que eu fosse débil mental, porque eu era muito calada e eu vivia sempre pelos cantos da casa. E eu me lembro que eu, quando era adolescente, eu tinha alguns amigos, algumas pessoas que me chamavam de Zé Luar. E Zé Luar era um louco que vivia pelo meio das ruas e era completamente demente. O povo batia nele, ele não fazia absolutamente nada. E o povo me chamava de Zé Luar. E eu achava aquilo até engraçado. E às vezes, quando eu fazia uma coisa assim, bem zen, bem fora do contexto, eu dizia: eita, que Zé Luar passou por aqui. Talvez por isso, nunca nenhum apelido me pegou. A minha filha, ela também usava óculos extremamente grossos desde a infância, desde 2 anos de idade. E na medida em que ela ia crescendo, o grau dela também cresceu muito. E ela era muito tímida porque ela não enxergava. Até os médicos descobrirem qual era o problema dela, demorou um pouco. E aí, amados, nós não tínhamos, logicamente, há 34 anos atrás, não tínhamos as tecnologias nem o conhecimento de hoje. Mas, amados, ela usava um tampão no olho porque um grau dela era muito maior do que o outro, então ela tinha muita dificuldade.
E no colégio, ela foi muito caçoada por conta disso. A ponto de, algum tempo, ela, quando entrava na escola, ela tirava os óculos para que as pessoas não caçoassem dela. E isso custou um preço muito alto porque evoluiu muito. Então, muitas vezes, essas marcas da nossa adolescência, da nossa infância, elas nos seguem, elas nos perseguem, e nós começamos a desenvolver alguns traumas, nós começamos a desenvolver alguns, assim, como é que eu posso dizer, alguns medos de ter que passar de novo por aquela situação. Nós ficamos, como algumas pessoas dizem, muito recalcados, era exatamente isso, a expressão que mamãe falava muito para nós, recalcado, mas na verdade não seria recalcado, seria uma pessoa traumatizada por conta de situações difíceis e inóspitas que passaram na sua vida. E por conta disso, a nossa imagem é um pouco distorcida. Eu vi ontem, meu filho compartilhou com a gente uma fotografia que ele fez, ou um vídeo rápido que ele fez com a minha netinha, e no recurso que tinha na câmera, ela ficava com a imagem completamente distorcida. E exatamente isso, muitas vezes o espelho não retrata quem nós somos. Por isso, pessoas, muitas moças, elas sofrem de bulimia, muitas pessoas elas sofrem de doenças emocionais que fazem com que elas tenham uma percepção completamente equivocada daquilo que elas verdadeiramente são. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui trabalhar fora com 16 anos, saí da casa dos meus pais para trabalhar fora aos 16 anos de idade, e, amados, aquilo me amadureceu tanto que eu me lembro que uma vez uma pessoa me perguntou qual é a sua idade. Eu, embora já tivesse passado, chegando já quase aos 20 anos, eu tinha 18 para 19 anos nessa época, mas eu sempre fui um tipo pequeno e o rosto muito, como é que eu posso dizer, infantil. A minha voz era infantil, a minha forma de falar não representava a minha idade. Tanto é que eu tive a minha filha com 21 anos de idade e as pessoas pensavam e às vezes brincavam comigo, uma criança de 15 anos tendo filho, mas não era. Era por conta das minhas feições. Então essa pessoa conversando comigo, essa pessoa olhou para mim e disse, qual é a sua idade? Eu disse, eu já tenho 19 anos, eu já estou velha, já tenho 19 anos. E a pessoa começou a rir de mim e disse, menina, você com essa idade, você não chegou nem aos 20, você acha que você é velha? Mas a minha concepção, por conta da maturidade forçada, eu me via uma pessoa fora da minha idade. E isso, amados, muitas vezes nos acompanha durante toda a nossa vida. E é exatamente por conta disso que muitas vezes nós não reconhecemos o valor que nós temos. E também muitas vezes por conta disso nós tomamos decisões erradas porque nós não nos vemos capazes de alcançar as bênçãos que já nos foram prometidas pelo Senhor. Mas, amados, como nós falamos essa semana, Deus, Ele não promete nada que não seja a nossa realidade diante dele. Davi estava no meio do campo, um menino, o pai o chamou de um menino, era o mais moço da casa, mas Deus já ouvia um rei conforme o seu coração. Foi o que ele revelou a Samuel. Quando o Senhor rejeitou Saul, que era o oposto de Davi, Saul, a palavra do Senhor diz que quando ele foi escolhido, aquela multidão glorificou a Deus, porque em toda a nação de Israel, no meio de todo aquele povo, não havia nenhum homem do ombro para cima mais belo do que Saul, mais formoso do que Saul. Saul era o mais alto de todos aqueles homens, ele se destacava por onde ele passava. Então, aos olhos humanos, ele era um homem perfeito. A mesma coisa acontecia, amados, aconteceu com Samuel, quando Samuel foi consagrar Davi, e entrou o seu irmão Eliabe,
E quando Samuel olhou e disse, esse é o futuro rei de Israel, e o Senhor no mesmo momento disse, não, tu estás vendo o homem por fora, mas eu conheço o homem por dentro. E amados, os nossos complexos da vida, as nossas dificuldades da vida, palavras que muitas vezes nós ouvimos ao longo dos nossos dias, dizendo que nós não somos capazes ou que aquilo não é para nós, são exatamente as mensagens, né, que vêm do inimigo das nossas almas, que tenta nos destruir, porque, amados, não se engane. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes porque não conhecemos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, o meu povo erra por desconhecimento da minha palavra. Desconhecer a palavra são todas as palavras, são todas essas ordenanças, são todos os princípios que constam aqui na palavra do Senhor e que falam a meu respeito, que falam ao teu respeito, que falam a respeito de todo aquele que ama a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, se você é um eleito do Senhor, Deus nunca elegeu nada que não tivesse valor. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te elegeu, você pode ser aos olhos do homem um brutão feito Pedro, um sonso como João, um incrédulo como Tomé, mas você é uma preciosidade diante do Senhor. E amados, exatamente por não nos enxergarmos segundo a lente do Senhor, da forma como Deus nos vê, e muitas vezes isso atrapalha a nossa fé, porque nós não conseguimos enxergar que aquela promessa que Deus fez foi para nós, ou seja, nós duvidamos do poder de Deus na nossa vida, nós desprezamos as bênçãos do Senhor. E é sobre isso, amados, que eu quero hoje falar. Amados, eu quero falar João no capítulo 7 e no versículo 6, amados. Ele diz o seguinte, aliás, é 7 ou é 6 e 7? Eu fiz aqui uma pequena confusão, amados. O Senhor diz, não entregais as suas pérolas aos porcos, nem o que é santo ao imundo. Interessante que essas mesmas palavras foram ditas pelo Senhor em Atos dos Apóstolos a Pedro, quando Pedro, o Senhor falou que fosse até um determinado local e Pedro disse, não, Senhor, aquela pessoa é imunda, eu não vou entrar na casa daquela pessoa que ela é imunda. E o Senhor diz, não chameis imundo aquilo que eu já santifiquei. E amados, o que é que isso quer nos dizer? O que é que isso, amados, quer nos comunicar? Isso quer comunicar, amados, que o Senhor, tudo o que Ele quer para as nossas vidas é nos abençoar e mudar, muitas vezes, até mesmo aquilo que o meu coração, que o teu coração, que nós, muitas vezes, não vemos, porque nós não conseguimos compreender aquilo que Ele tem para cada um de nós. É Mateus 7,6, Mateus 7,6, amados. Por quê, amados? Porque o Senhor, Ele não escolhe, Ele já escolheu cada um de nós, porque Ele conhecia os talentos que Ele tinha colocado em nosso coração e em nossas vidas. O Senhor, amados, Ele colocou dentro de nós somos como ostras. Dentro de cada um de nós existe uma pérola, e nós nunca saberemos qual é essa pérola se nós não tivermos capacidade de abrirmos o nosso coração para deixar o Senhor trabalhar em nosso
viver. Diz assim: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Amados, os porcos, segundo o livro de Levítico, eu não sei se os irmãos gostam de ler os livros de Levítico, Deuteronômio até que é agradável, mas o livro de Números e de Levíticos. Mas, amados, os tesouros que estão escondidos aqui nesses 2 livros do Pentateuco são todos os princípios que nós precisamos compreender na nossa caminhada cristã. A palavra do Senhor, no capítulo 11 de Levítico, no versículo 7, diz assim: tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em 2 unhas, não rumina. Não comereis a carne deles, nem tocareis o seu cadáver, e vós o tereis como imundos. Nós sabemos, amados, que ainda hoje se questiona muito se a carne de porco é boa ou não, mas nós não vamos entrar aqui nessa seara. O Senhor, ele proibiu o seu povo de comer a carne de porco, porque ele disse muito claramente, ele não rumina. Quando ele não rumina, tudo aquilo que ele come vai entrando sem filtro e vai contaminando o seu corpo. E é interessante que o porco, ele está sempre nos lugares mais encharcados, mais sujos. Eu não sei se os irmãos já tiveram perto de alguma pocilga, mas papai, ele uma vez resolveu fazer uma pocilga no quintal da nossa casa. E ele fez lá aquele alambrado com as 2 taliscas, e eu não sei se ele comprou, se ele ganhou. O fato é que tinha lá esse porco, e ali onde ele estava era constantemente muito fedorento, e era lama, e mamãe tudo que colocava era resto de comida, e ele comia. Aquele porco, ele não olhava para cima, era um animal gordo, e nós olhávamos para ele e nós não tínhamos qualquer simpatia. E a palavra do Senhor aqui diz: não entregue, não atire as suas pérolas aos porcos. Por quê? Porque esse porco nunca vai dar valor àquilo que você está entregando, porque ele não sabe dar valor às coisas que verdadeiramente têm valor. E também diz: não entregue as coisas sagradas aos cães. Os cães aqui, amados, não eram esses animais que nós temos em casa. Nós temos Dudinha, ela está aqui debaixo da minha cadeira. Toda vez que, enquanto eu prego, ela vem e se senta aos meus pés para ouvir a pregação. Mas esses cães eram cães selvagens, amados, que quando eles chegavam, tudo que havia de lixo eles comiam, e eles viviam remexendo aquele lixo. Eles vinham e eles eram destruidores. E diz assim: para que não as pisoteiem, no caso o porco, e voltando-se vos façam em pedaços, no caso os cães. Por quê? Porque esses cães, eles atacavam pessoas e eles destruíam, eles simplesmente matavam pessoas. E como eles andam imbatíveis, eles eram extremamente perigosos. Então o Senhor estava dizendo assim: olha, cuidado com os cães e cuidado com os porcos. Os cães, porque além de serem imundos, eles são devoradores e eles são perigosíssimos para a vida de vocês. Não abram portas para os cães. E, amados, nós vemos a palavra do Senhor falar todo o tempo sobre cães, e os cães, geralmente, nesse contexto, são exemplo e são imagens de destruidores de vidas, que querem destruir não apenas a carne, mas todos os ossos e os sangues. Lembram de Jezabel? A palavra do Senhor diz que como Jezabel mandou matar um homem por conta do seu campo, que ela queria o campo e ele não vendia, o Senhor disse que através de Elias, que Jezabel iria morrer e que ela não seria enterrada, porque os cães a comeriam. E nós vemos um retrato muito forte disso,
quando o Senhor mandou Jeú, e Jeú olhou, entrou na cidade depois da morte de Acabe, e que ela apareceu no terraço, ele perguntou: quem está comigo? E aqueles homens que estavam ao lado daquela mulher perversa, que não existe na Bíblia nenhuma imagem de maior perversidade, tanto é que o espírito de Jezabel, lá no Apocalipse, fala de um espírito desse, que é de uma pessoa perversa, uma pessoa imunda, uma mulher prostituta, uma mulher idólatra, e que seduz pessoas para entrar com ela na sepultura. Então essa mulher, aqueles homens arremessaram, e a palavra do Senhor diz que o carro de Jeú passou por cima dela. Ele entrou no palácio, tomou conta, mas quando ele mandou sepultarem-na, porque ela era filha de príncipes, a palavra do Senhor diz que quando chegaram lá só encontraram as palmas das mãos e mais nada. Os cães haviam destruído aquele corpo tal qual o Senhor havia falado. Ou seja, os cães falam de destruição, de maldição. E os porcos falam exatamente de imundície. Quando nós olhamos, amados, Jesus, quando ele chegou numa cidade em Gadara e ele expulsou aqueles espíritos demoníacos que estavam naquele homem que vivia pelas sepulturas, aqueles espíritos pediram para entrarem nos porcos, entraram e a manada de porcos caiu no despenhadeiro, e por isso os homens preferiram os porcos, porque Jesus certamente teria acabado, ou seja, abalado a economia daquela cidade, e pediram que Jesus saísse daquela cidade, ou seja, preferiram ficar com os animais a glorificar a Deus, porque aquele homem que vivia atormentando a cidade, aquele homem que Jesus havia libertado de todos aqueles espíritos imundos, hoje pudesse ser devolvido ao Pai e pudesse viver uma vida normal, uma vida que qualquer pessoa vivia sem precisar ser atormentado por aqueles espíritos imundos. E amados, por que eu estou falando hoje sobre essa palavra, ou sobre esse versículo em si? Porque, amados, muitas vezes nós não sabemos das coisas preciosas que nós já temos em nossas mãos. Isso acontece muito dentro da nossa casa. Nós sonhamos com um casamento, somos jovens, nos apaixonamos, nos casamos com aquela pessoa e a vida vai andando. E nós começamos a olhar e dizer assim: não, mas fulano não era bem o que eu pensava. E lá na frente, amados, o inimigo pega a nossa fraqueza e começa a tentar destruir como cão a nossa vida familiar. Os nossos filhos, amados. A paz do Senhor, Lourdes, minha prima. Glória a Deus, Lourdinha. Os nossos filhos, amados, quando nascem, nós colocamos em nossos braços, eles são tesouros. As crianças, ontem João, o presbítero João, compartilhou conosco uma imagem de Ana Sofia, minha neta, brincando ou vendo o pastor pregar, e num determinado momento ela olhou assim e disse amém. Com a linguagem dela, tem 1 ano somente. E essa criança alegra tanto a vida de todo mundo, nós amamos tanto, e é tão lindo quando é pequenininho e a gente bota no braço e leva para onde quer. Mas essa criança, ela vai crescer, e quando cresce, muitas vezes nós começamos a rejeitar os nossos filhos por situações que essa criança muitas vezes vivencia, porque nós não conseguimos, amados, compreender, porque nós não conseguimos dominar esse filho ou essa filha do jeito que eles são, e não conseguimos aceitá-los como eles são. Nós, muitas vezes, amados, ralamos por um trabalho, por uma porta de emprego.
Aí nós vamos, quando nós conquistamos aquele trabalho, aquele emprego, às vezes aquela faculdade tão sonhada, e nós buscamos, e nós encerramos dizendo assim, graças a Deus eu me formei, daqui a pouco a gente diz, mas não era bem isso que eu queria outra coisa, e passamos a vida todinha em busca de uma coisa que nunca vai preencher o nosso ser. Nós muitas vezes, amados, temos um encontro com Jesus e vem o primeiro amor. Meu Deus, que coisa maravilhosa é quando Jesus entra na nossa vida. A gente pega anjo com as mãos, anjinho com as mãos. Se a gente pudesse, a gente entrava nas avenidas, nos ônibus, nos coletivos, no lugar onde a gente trabalha, é só para falar de Jesus, só para falar de Jesus, mas os anos passam. E muitas vezes nós começamos a nos encantar, a nos ebriar com outras coisas que vão aparecendo, porque o que o homem gosta mesmo, o ser humano gosta mesmo, é de novidade. E aí, daí a pouco, Jesus vai ficando para segundo plano, e daqui a pouco nós vamos começando a nos esquecer. A nos esquecer de como nós lutamos e de como aquilo foi um sonho maravilhoso para as nossas vidas. E aí, amados, começamos a fazer exatamente isso que o Senhor nos adverte: não lancem o que é sagrado aos cães, nem joguem aos porcos as vossas pérolas. As nossas pérolas, amadas, falam das nossas conquistas. Uma ostra, ela se forma através de um grão de areia que entra no seu interior. E aquilo é muito doloroso. E ali, aquela ostra, ela vai criando uma membrana ao redor daquela pedrinha ou daquele grãozinho de areia. E ali vai formando uma pérola que custa um valor imenso. É no sofrimento que nascem as pérolas da gente. São as nossas buscas, são as nossas conquistas. Mas muitas vezes, amados, nós temos tudo para sermos felizes. Muitas vezes Deus nos entregou tudo nas mãos. Mas num momento em que nós abrimos a nossa guarda, em que nós abrimos as brechas das nossas vidas, vem o inimigo das nossas almas e traz cães e porcos. E nós somos capazes de desvalorizar todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Sabe de uma coisa? Eu conheço um rapaz, conheci esse rapaz, na verdade estudou com minha filha, e esse rapaz, crente, os pais crentes, a mãe, uma mulher de oração, mas esse rapaz, num determinado momento da sua vida, ele desprezou o evangelho e foi seguir o seu caminho. E uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito, sabe, aquela pessoa inquieta, aquela pessoa que queria novidade de vida, que queria viver a sua vida. E um belo dia, amados, esse rapaz levou um tiro nas suas costas e ficou paraplégico. Perdeu a oportunidade de entregar todo o seu vigor a Deus. Como a Eclesiastes fala, que nós devemos aproveitar a nossa mocidade enquanto não chegam aqueles dias maus, onde neles nós não encontramos prazer algum. Ou seja, amados, que dias maus são esses? São aqueles, amados, dias em que um gafanhoto é pesado demais para o nosso corpo. É pesado demais para nós aguentarmos. E mais ainda, é pesado demais para nós conseguirmos carregar o nosso próprio esqueleto. Em que ele diz que comer é como encher a boca de pedras, porque os dentes
já não suportam mais a mastigação. 12 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias, antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e pensem que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Hoje a gente faz cirurgia de catarata, mas naquela época, Jacó ele foi enganado. Aliás, Isaac foi enganado por Jacó, porque ele já não mais enxergava. Essas nuvens espessas já estavam nos seus olhos. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados. Amados, com o tempo, o nosso corpo vai começando a ficar encurvado. Quem tem osteoporose é ainda muito pior. E ele diz, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxerguem apenas sombras e figuras turvas, a menina dos olhos. Quando as portas da rua se fecharem, ou seja, a gente não tem mais nem prazer em sair de casa. Quando o ruinho do moinho diminuir muito, a nossa audição foi embora. E te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas. Quando florir a amendoeira e o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Então é tempo de o ser humano se recolher à morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. O que é que aqui Eclesiastes está nos dizendo? Jovem, aproveita a tua juventude. Saiba que você vai dar conta de tudo que você fizer isso. Ele está dizendo, aproveita os teus dias e faz tudo que você tiver para fazer como se fosse o último dia da sua vida. Com todas as suas forças, isso que o próprio sábio diz, tudo que tiveres que fazer, faz conforme todas as tuas forças, porque tu não sabes o dia de amanhã. Ele aqui está dizendo que uma das maiores preciosidades do ser humano é a juventude, mas quando nós somos jovens, como eu, aos 18 anos, 19, me achava uma idosa e hoje, aos 56, eu acho que ainda tenho tanta juventude pela frente. Mas o corpo já pesa, o vigor já não é mais o mesmo, os sonhos já não são mais os mesmos, nem a confiança no inesperado, nós vamos ficando muito mais reticentes, muito mais conscientes dos perigos, porque a própria vida vai nos trazendo freio. Se hoje eu levar uma carreira de um ladrão, certamente ele vai passar na minha frente e vai chegar lá na frente e vai dizer assim, eita, eu perdi ela, ela ficou lá para trás. Mas em épocas da minha vida ninguém me segurava, ninguém conseguia me pegar. Não sei se os irmãos conhecem os jogos de queimado. Eu era pequenininha, eu era a mascote da turma. Eu era a mais nova da turma e eu sempre tive um aspecto pequeno. E, amados, ninguém conseguia me derrubar no queimado, porque eu parecia uma formiguinha de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. Eu conseguia escapar por causa do meu tamanho pequeno. Sempre era a última da quadra, quem mais se cansava, mas achava aquilo o máximo. Hoje em dia, amados, nem de arquibancada eu quero mais ver um jogo de queimado. Aquela bola correndo atrás de mim para me pegar. Amados, a gente precisa saber valorizar tudo que a gente tem na vida e tudo que eu tenho, tudo que Deus deu a você. É o melhor que você tem na sua vida, não é o que você pode ter, mas é a melhor coisa da vida. O teu marido, a tua mulher, a tua casa. A tua casa pode não ser uma mansão em Beverly Hills, mas eu conheci pessoas que tiveram mansões em Beverly Hills. E hoje,
não sabem nem o que é a sombra daquilo. E confessam que nunca foram felizes naquele lugar. Nunca foram. Porque não é o tamanho da tua casa, não é a tua conta bancária, não é a tua beleza física, não é o teu porte, nem tampouco a tua estatura que vai dizer qual é o teu valor. As pessoas não se medem, nem as situações da nossa vida, amados, se medem pelo valor econômico, embora nós achemos que tudo tem um preço. A única coisa que teve um grande preço foi a minha vida e a tua vida, e ela não custou moeda alguma. Ela custou o sangue de Jesus, e aquele que quis comprar desceu a face do abismo, pendurado, enforcado numa árvore, porque quis comprar aquilo que valor nenhum, vendeu aquilo que nada na sua vida seria comparável. Porque a coisa que mais tem valor na minha vida e na tua vida é a presença de Deus. Existem muitas pessoas, amados, aqui na Bíblia, que desprezaram os seus grandes bens, que desprezaram os seus maiores tesouros. Capítulo 25 de Gênesis fala sobre Esaú e Jacó. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. O interesse de Isaac estava nas caças de Esaú. E Rebeca, entretanto, preferia Jacó, independentemente da caça, independentemente dele falar grosso, dele ser peludo, dele ser forte, um grande caçador, um homem de campo. Rebeca amava o seu filho Jacó porque ela amava o seu filho. Ela conhecia, ela via a preciosidade que ele era, embora o seu próprio pai não pudesse ver. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho. Vermelho, amados, porque a lentilha naquele lugar tem a cor avermelhada. Então ele viu aquele cozido de lentilhas vermelhas e disse: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Ele fez uma tolice tão grande, amados, que ele ficou marcado pela tolice que ele fez. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Veja, amados, o que é que ele falou. Eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Ou seja, Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Amados, esse homem Esaú tinha inúmeros servos e inúmeras servas. Mas ele queria um ensopado. Ele queria aquilo que era de Jacó. Quantas vezes, amados, nós temos o melhor, mas nós estamos olhando para a casa do vizinho e achando que o vizinho tem melhor do que nós. Às vezes, amados, nós temos os melhores dons, mas nós não nos conformamos com aquilo e achamos que a vida dos outros é melhor do que a nossa. Eu quero te dizer uma coisa: Deus dá a cada um a vida que ele vai conseguir suportar viver. É exatamente aquela parábola dos talentos. A um Deus deu 10, a deu 5. O Senhor deu 5. A outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Ele sabia que o 5 tinha capacidade. E ele sabia que aquele 1 que ganhou 1 não tinha capacidade nenhuma. E o que foi que aconteceu lá na frente, amados? Ele perdeu, por quê? Por conta da sua falta de sabedoria. Que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos compreender que aquilo que nós temos na nossa casa é o melhor, que aquele dom que Deus nos deu é o melhor. Amados, eu imagino como eu gostaria de cantar bem. Amados, eu não sei cantar.
Todo mundo que me conhece sabe que eu começo com um tom, termino com outro que ninguém sabe qual é. Eu sou péssima no louvor, péssima. Mas eu não desisto de cantar quando eu estou junto dos meus. É de uma forma tal que às vezes quando está no carro eu quero cantar alguma coisa, alguém imediatamente, é automático. Eles vão e ligam o rádio. E eu digo, você só está fazendo isso porque sou eu que estou cantando. Mas eu vou cantar acompanhando o cantor e você vai continuar me ouvindo. Não era o dom que Deus me deu, teria que me dar. O meu filho canta divinamente bem. Divinamente bem. Já cantou em shows. O meu marido canta divinamente bem. Mas nem eu ouço o João tá cantando todo o tempo, nem o pastor canta todo o tempo. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós não damos valor, nem achamos que aquilo é algo sobrenatural, porque o que para mim é muito difícil, para ele é facílimo. É facílimo fazer. E, no entanto, amados, outras habilidades que Deus colocou em minha vida, mas que não colocou na vida do pastor, que não colocou na vida do meu filho, na vida da minha filha. Quantas habilidades você tem, amados? E qual é a habilidade que você tem? Valoriza o que você tem. Valoriza a sua casa, valoriza a sua família. O seu emprego não é o melhor, não. Ah, mas eu não ganho um salário digno. Mas é o salário que Deus está te dando e você não precisa receber muito, porque Deus multiplicou pães e peixes e fez com que 5 pães e 3 peixinhos alimentasse uma multidão. Você só precisa mesmo é da bênção do Senhor. O que nós temos de melhor na vida, amados, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Qual é o nosso dom? Qual é o nosso talento? Qual é o presente que Deus deu para mim e para você? Amados, não apenas essa passagem fala, amados, de pessoas que não souberam aproveitar ou não souberam reconhecer a preciosidade que Deus havia colocado em suas mãos. Amados, Saul, primeiro rei de Israel, aquele homem que Deus escolheu como o primeiro rei para aquela nação. Um homem que a palavra do Senhor diz, belíssimo, que da cintura para cima, ou do pescoço para cima, não havia nenhum mais belo do que ele. No entanto, amados, o que é que acontece? O povo clamou por um rei. E o rei disse aqui, em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 7, o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida, porque Samuel ficou extremamente triste. Ele se achou rejeitado. Ele se achou desprezado. Porque o povo amava Samuel, mas os seus filhos não eram amados. E diz assim, atende, pois, tudo quanto este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito contigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto de adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Sabe o que é que isso significa, amados? Aquele povo que recebeu tanto de Deus. E quantas vezes nós somos exatamente assim, nós recebemos de Deus todas as preciosidades, todas as pérolas. Mas, infelizmente, nós achamos que aquela bênção que Deus nos deu, que aquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas, elas verdadeiramente não representam aquilo que nós queremos, porque nós estamos olhando os reis dos povos vizinhos. Nós estamos olhando para os palácios dos vizinhos sem perceber que nós não precisamos de palácio, nós precisamos é de Deus na nossa vida. E o próprio Deus diz assim, olha Samuel, eu entreguei tudo a eles, eu fiz tudo por eles, mas até hoje eles me rejeitaram, pois agora eu vou entregá-los nas suas próprias mãos, ou seja, vou cumprir, vou fazer a vontade deles. E pode dizer a eles
que eles servirão ao rei, que os seus filhos servirão aos reis e que eles agora trabalharão para pagar tributo ao rei, porque eles me desprezaram. Quantas vezes, amados, nós estamos vivendo exatamente assim? Nós nos entregamos nas mãos de pessoas quando Deus, Ele quer nos abençoar. É por isso que o coração da Bíblia, Salmo 118:8, diz o seguinte: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Foi por isso que Davi, com toda a sua sabedoria, com toda a ciência que ele tinha do trono de Deus, o homem conforme o coração do Senhor, quando ele foi questionado a Deus sobre 3 maldições que viriam sobre o seu povo, e ele disse assim: Senhor, eu prefiro estar nas tuas mãos do que nas mãos do homem, porque eu sei que em ti há misericórdia. Amados, nós precisamos aprender a fazer as escolhas certas. Amados, e diz assim, 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 16, Deus disse assim: amanhã, por volta desta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque eu tenho observado o sofrimento do meu povo. Quanto amor, amados. Deus cumpriu o desejo do coração do povo e ainda com amor, ele disse: eu vou fazer isso e vou escolher uma pessoa que vai libertá-lo. E diz lá: e ouvido os seus pedidos de socorro. Esse é o nosso Deus. Amados, como é bom nós termos um Deus que zela por nós independentemente dos nossos erros. E quando Jesus foi questionado qual era o maior mandamento, ele disse: o maior mandamento é o amor. Fazei pelos homens tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam. E ele também disse: com a mesma medida que medirdes, vocês serão medidos, com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, vos medirão. Não julgueis para que não sejam julgados. Amados, julgar não significa analisar a vida de quem não está caminhando no altar. Julgar aqui é ficar lançando pedras como os hipócritas faziam. Nesse mesmo capítulo de Mateus, o Senhor fala sobre isso. Mas, amados, isso não é o nosso tema. E ele diz assim: e assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é precisamente este homem de quem te falei, é ele que governará o seu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e rogou: podes indicar onde fica a casa da vidente? E que Samuel, na verdade foi Samuel quem chegou perto, e Samuel disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao lugar alto, pois hoje comereis comigo, amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. E ele falou sobre as jumentas, e aqui a palavra do Senhor conta que ele foi ungido do Senhor, porque o Senhor o havia escolhido. Amados, lá na frente, esse mesmo homem que foi escolhido pelo Senhor e ungido por Samuel, ele rasga a túnica de Samuel. Entretanto, Samuel disse: não voltarei contigo, porque ele, amado, desprezou uma ordem do Senhor. E o Senhor diz em 1 Samuel 15: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orações. E o próprio Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor por toda a noite. Mas aí o Senhor disse que ele tinha sido totalmente rejeitado. E aqui no versículo 27, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando-o. Samuel concluiu: eis que hoje Yahvé
arrancou de Tiro o reinado de Israel e já o entregou a teu próximo, que é melhor do que tu, em outras versões, um homem segundo o seu coração. O que é que nós aprendemos aqui, amados, com a palavra do Senhor? Nós aprendemos, confirmando todas as nossas pregações, que o Senhor, Ele nos entregou muitos tesouros. E que, amados, nós precisamos valorizar tudo que nós temos. Porque tudo que temos em nossas mãos são bênçãos de Deus para as nossas vidas. E o que Deus quer de cada um de nós, tudo que o Senhor quer de cada um de nós, é um coração agradecido. A palavra do Senhor disse, aquele homem a quem ele entregou os talentos, naquela parábola, quando ele apresentou e disse, está aqui, Senhor, eu multipliquei, tu me entregastes e eu multipliquei. E ele diz, muito bom, servo bom e fiel, porque no pouco tu foste fiel, pois no muito te colocarei. Amados, a nossa fidelidade, ela independe das circunstâncias da nossa vida, daquilo que está ao nosso redor. As pessoas não serão perfeitas como nós não seremos perfeitos nunca. Mas nós precisamos aprender, amados, o valor ou a pérola que cada um tem em suas mãos. Se o teu emprego hoje ainda não é aquele que o Senhor, que você sonhou, se preocupe não, amados. Eu passei muitos anos da minha vida, eu passei 7 anos da minha vida sendo sacoleira. E vou contar uma coisa, eu não recebia salário. Eu não recebia salário. Eu recebia casa, comida, eu recebia roupa, eu tinha um lar que me acolheu. E aquilo para mim era o suficiente. Era o suficiente. Eu me lembro, amados, que quando eu me casei, que saí daquela casa, uma pessoa disse assim para mim, eu colocaria a pessoa na justiça. Eu disse, mas por quê? Ela me deu muito mais do que eu precisava ter naquele tempo. Naquele tempo eu precisava disso. O meu salário, ele era in natura. E hoje Deus me colocou onde, amados? Ele cumpriu na minha vida aquilo que ele fala em Deuteronômio capítulo 28. Que se eu seguisse os seus mandamentos, ele me faria emprestar e não pegar emprestado. Glória a Deus por isso, amados. Essa é a bênção que recai quando nós fazemos as escolhas certas para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amados, nós precisamos valorizar. Deus me deu naquele tempo, Ele me colocou num lar que hoje é a minha segunda família. Glória a Deus por isso. As pessoas ali tinham defeitos? Tinham, mas eu também tinha muito defeito. E foi ali que o Senhor me abençoou e me preparou para ser essa pessoa que hoje eu sou. Eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos. Todos nós, eles me têm. Amados, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. A nossa igreja, amados, não é nenhum monumento, mas é a igreja que Deus nos deu e nós amamos essa igreja. A todos os irmãos dessa igreja. Amados, quantas coisas muitas vezes nós olhamos e eu quero finalizando, te deixar um alerta. Não pensa em Instagram, não fica olhando para Instagram. Não olha para Facebook. Instagram e Facebook da minha época eram as televisões. Quem aqui acompanhou uma novela chamada Dancing Days? Eu era adolescente, eu tinha 12 anos, 13 anos naquela época. Que coisas ridículas. Aquela moça, Sônia Braga, dançando discoteca na época em que John Travolta e aquela menina que fazia parte com ele dançavam nos embalos de sábado à noite. E nós olhávamos aquilo e achávamos que aquilo era a perfeição, que aquilo era a coisa mais bonita do mundo, mais perfeita. Tinha nessa novela uma menina chamada Lídia Bronde que fazia o papel da moça, daquela que era a principal, da Sônia Braga. Era uma perfeição de menina linda, divina, maravilhosa. E eu olhava para ela, como eu admirava aquela beleza daquela moça, aquela candura daquela moça. Eu era gordinha, pobre. Era uma pessoa totalmente diferente.
não tinha acesso a nada daquilo. Depois vieram as top models. E a gente sempre projetando a imagem da gente sobre outras pessoas, sem conhecer a realidade daquelas pessoas. Hoje, amados, depois que eu conheci Jesus, eu aprendi que Ele é a luz da minha vida. Hoje, nós não temos mais as telenovelas como tínhamos antes, mas os Facebooks e os Instagrams da vida, e agora os YouTubers. As pessoas aparecem como se fossem perfeitas. Eu, para chegar aqui, eu coloco maquiagem. Mas se eu tirar a maquiagem, os irmãos vão ver que eu tenho traços de uma mulher de 56 anos de idade. Eu não nasci loura, mas eu fui obrigada a ser loura aos 56 anos de idade. Por que, amados? Porque essa tela é enganosa. Na verdade, a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. A palavra do Senhor diz que a gente tenha cuidado em quem a gente põe os olhos. Porque nós seremos, amados, aquilo que nós desejamos ser de acordo com aquilo que nós cobiçamos. Isso se encontra em Tiago. Vamos valorizar o que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou na tua vida. É a maior preciosidade, é uma joia rara, é a pérola negra que nasce de uma forma que ninguém explica e é mais valiosa do que qualquer outra pérola. É um diamante, mas como todo diamante, como toda pérola, não nasce pérola. É um grão de areia que se forra de uma membrana para brilhar depois, mas depois de muito sofrimento. É um diamante bruto que quando você olha não tem brilho algum, mas tem um ponto que o verdadeiro ourives vai pegar e ali vai começar a lapidar até o momento de brilhar. Ontem eu vi, amados, uma coisa perfeita no céu que eu nunca tinha visto. A maior estrela que eu vi em toda a minha vida, eu vi ontem. Era 3h da manhã, 3h30 da manhã, minha filha chegou. Mãe, o que é que você está fazendo? Eu disse, eu estou vendo essa estrela. E ela veio. E quando eu cheguei na cozinha, eu vi uma lua, amados, que parecia mais brilhar como ouro. As coisas que são mais preciosas, amados, muitas vezes estão na nossa vista e nós não conseguimos ver porque nós estamos dormindo. Se às 3h da manhã eu estivesse dormindo, eu teria perdido de contemplar as coisas mais belas que eu já vi em toda a minha vida. A minha maior riqueza, amados, não está numa joia preciosa que eu penduro no meu pescoço. Porque no tempo de pandemia nós estamos identificando que não é isso que tem valor. Mas o que tem valor está bem à minha vista, bem à minha frente. E nada vai pagar. O que é que hoje nós temos de valor? O Senhor nos chama para essa reflexão. Ele chama para a nossa reflexão e Ele diz, agradece. E eu quero nesse momento com você agradecer. Vamos agradecer, amados. Vamos nesse momento orar. O pastor depois eu não vi nenhum pedido de oração, mas minha filha está ali colhendo. Mas agora eu quero orar, porque eu quero agradecer. Eu queria que se o pastor viesse para cá, nós vamos fazer um agradecimento aqui. E eu queria, meu amado, eu queria, minha amada, que você se unisse a mim. Eu queria que se você estiver na sua casa, se você não estiver, ou se você não estiver junto da sua família, que você, nesse momento, feche os seus olhos. Que você apresente, inclusive, o irmão Renato. Agradeça, irmão Renato. Agradeça. Pode chamar a Nana ali, por favor. Eu quero que você, amado, que nós, nesse momento, possamos agradecer, unidos, agora. Sabe por quê, amados? Porque não existe nada melhor, nada mais precioso, amados. Vou chamar ela também. Não. Ela vem mesmo? É, cadê ela? Ela não, é para ela vir. Amados, isso daqui que nós vamos fazer agora
essa oração que eu vou fazer com você, eu quero que você pegue tudo que você tem. Se sua mulher, se seu marido não está perto de você, você está trabalhando, ele não está em casa, eu quero que você pegue a sua aliança. E você agradeça a Deus por essa aliança. Eu quero que você se junte à sua família. Vem cá, pastor, por favor. Pega Dudinho. Até pelo nosso animal de estimação, nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer por tudo, amados. E eu quero que nesse momento você agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem dado a você, por todas as suas bênçãos e por todos os seus benefícios. Amém? Pastor, vamos aqui orar, vamos aqui agradecer, pastor. Por que está ali parado? Está parado ali? Aqui, amados, Deixa eu ver. Você mexeu alguma coisa aqui? Não, entrou aí uma tela e eu... Cadê? Tá sem nada. Você vai voltar. Vocês tocaram alguma... Deixa eu ver se aqui parou a transmissão. Não, parou não. Amados, nós estamos com uns problemas aqui, mas eu quero orar. Vamos orar, pastor. A voz está meio esquisita. Ele não pode falar muito em cima. Pronto, chegou. Tá. Amados, vamos orar. Chegou aqui. Tá vendo, amados? Aproximar muito da boca, né? Tá vendo, amados, como o inimigo, ele quer impedir a nossa adoração a Deus? Eu quero que agora você se junte. Cadê sua aliança, já que seu marido não está aqui? Vamos apresentar. Vamos, amados, agora fazer essa corrente de oração. E vamos começar a agradecer por tudo que o Senhor nos tem dado. Pela nossa casa, pela nossa família. Vamos agradecer, amados, pelo nosso emprego e até mesmo pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, por muitas tribulações que muitas vezes nós vivenciamos na vida, mas que servem para o nosso crescimento. Porque, amados, eu precisei, como José, ser tratada pelo Senhor, para hoje eu ser um instrumento em suas mãos. Eu agradeço todos os dias e Deus sabe que isso é a expressão mais forte do meu coração. Todos os dias, por cada lágrima que eu chorei, eu agradeço a Deus porque foi no choro que Ele me fez ser aperfeiçoada e continua me fazendo aperfeiçoada. E agora nós vamos agradecer, pastor. Ok, Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela vida, pela família, Pai, que tu nos destes. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor. Vida de Ayana, te agradecemos pela a casa, vida de João, pela Senhor, família de que tu Amanda, nos de deste. Sofia, Oh, Senhor, Dona Julieta, pela que mora igreja, conosco, Pai. Por tudo que tu tens Amém, feito Jesus, eu te e agradeço por tudo que vais por fazer, cada Pai. lágrima, Senhor. Oh, Deus, Oh, Jesus, pelo teu por povo, cada pelo dificuldade. teu povo que está agora Porque, Senhor, reunido tu tens misericórdia indiretamente, de nós. Pai, através desse canal de Agradecemos, comunicação. agradecemos. Mas Agradecemos, que cada um está agora, louvamos Pai, louvamos ao ouvindo Senhor. e ouvindo Eu te e louvo, ouvindo Senhor. Eu te esta louvo, oração, Senhor. Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu Pra te ti, louvo. Senhor. Eu te louvo, Tu és Deus. o Eu te dono das louvo. nossas Eu vidas. te louvo. Eu Tu te és o louvo. Deus que fez a Eu te família louvo. Glória a Deus por isso. Glória conforme a a Deus. tua vontade, Agradecemos. Agradecemos. Oh, Deus, Agradecemos. por cada família que está agora Agradecemos, vendo Senhor, aí, por Pai, tudo. Agradecemos. na sua casa, Agradecemos. pelo alimento, Agradecemos. Eu nós te pelo pão de agradecemos. cada dia, pelo Amém. vestuário, Amém, Jesus. pelo calçado, Amém, pela Senhor. habitação, Amém, Jesus. pelo transporte, Amém, Jesus. pelo lazer, Amém, Jesus. por tudo, Pai. Por cada não, Oh, Pai. Senhor, em nossas vidas. Até nós as te coisas que não agradecemos. foram Verdade, agradáveis, Senhor. nós também te Verdade. agradecemos, Amém, Senhor. porque nos fortaleceu, Pai. Amém. Tu Serviu sempre para o nosso preparaste melhor crescimento para nós, Senhor. espiritual, Glória a Pai. Deus. Porque Glória o teu a Deus. caminho Glória a é Deus. também pelo meio Glória da a Deus. tormenta, Pai. E nós Glória crescemos, a Deus. Pai. Glória a Como Deus. disse Davi, Glória a ainda Deus. que eu ande Amém, Senhor. pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por isso, Deus, teu Espírito Consolador, fique conosco, continue nos ajudando, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Você é E graças a precioso, Deus. como é aquela música. Você é precioso, mais do que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Ivan está pedindo pela família, por Creuza. Marta Helena está pedindo pela prima Juliana, que vai fazer uma cirurgia delicada no dia 13. Amém, nós vamos sim. Celso está pedindo pela filha de Kátia, que vai passar por uma cirurgia. É Juliana, Luna mesmo, exatamente. Creuza está pedindo por sua saúde, pela mãe e pela família. Renato está pedindo oração por ele, para que o Senhor traga para ele mais saúde e alegria espiritual em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu estou muito feliz. Hoje nós estamos aqui com Lurdinha, minha prima, com Marta, minha prima, com Leonardo, meu primo, e com meu irmão Celso. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Vocês são preciosidades para Deus e para nós também. Pastor agora vai fazer essa oração final. E também meu irmão Sóstenes. Sóstenes está aqui Cleide também. Cleide Weiss. Ela está aqui também adorando a Deus, e eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um. E amados, estamos aqui, gratos a Deus por essa porta que Ele tem aberto e pela vida de cada irmão. Irmãos, a nossa adoração e o nosso louvor e a nossa gratidão move o coração de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Por tudo Amém, que tu Senhor. fizeste nesse dia Glorificado por nós, seja o teu Senhor. santo nome. Por essa transmissão, Amém. para as pessoas que Amém. agora participaram e agora estão pedindo oração, Pai. Amém, Jesus. Atende a cada um, Amém, Jesus. segundo o teu A propósito, saúde, segundo Juliana, o teu querer. Senhor. Dá saúde a Juliana, A Pai. Creuza, Senhor. A Creuza, A Senhor. sua mãe. A sua mãe, meu Oh, Deus. Pai querido, a Todos família que estão do nosso enfermos, irmão Senhor. Ivan. Oh, Pai Pai, amado. socorre Ivan, Vai Pai. socorrer também o coração. Oh, Deus. Vai Veja Renato, Senhor. Pai. Vai lá, Tira Espírito essa Santo. cura, essa depressão Nós de Renato repreendemos agora, esse espírito de em morte, nome de Jesus, essa Pai. tristeza, Senhor. Que esse mal Vai lá, saia Senhor. agora da vida de Renato, Espírito Pai. Santo. Aonde Vai quer que ele mover, esteja Senhor. agora, Vai eu te mover. digo, espírito Vai de mover. depressão, Vai de mover. morte, Vai mover, sai em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do nome do do Senhor Glória a Jesus. Deus. E continua abençoando, Pai, o teu povo, Amém, Jesus. a tua igreja, Amém. Pai. Amém. O povo dessa cidade de Amém, Olinda, Senhor. de A nossa Recife, nação, o Senhor. estado de Pernambuco, Amém, Jesus. o Brasil, Amém, o Senhor. mundo, Em Pai. nome de Jesus. As pessoas Em que estão nome de sofrendo Jesus. com esse mal, Pai. Em nome de Que Jesus. haja cura, Amém, que haja Senhor. restauração, Amém, Jesus. que haja Amém, reabilitação, Senhor. Pai. Amém. Que haja Jesus. salvação, Amém, Senhor. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te oramos Em nome e de te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. E amanhã estaremos culto ao vivo na igreja. Na igreja, vai ser Amém. bênção, viu? Estamos Amém. com vocês. O grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. E E amém. graças a Deus. Alguma coisa, né?